coração econômico do país e na avenida mais famosa do mercado financeiro, eu me aprofundei ainda mais no investimento que mudaria a minha vida. Dizem que não tem razão para você ter o que deseja e que para ter resultados positivos você precisa tomar ações melhores. E foi essa ação que eu tomei. Fundei uma corretora, palestrei em eventos, viajei pelo mundo. No começo não foi fácil, a responsabilidade era muito grande, mas eu tinha uma grande certeza, que esse era o mercado do futuro e seria através dele que eu iria conquistar a minha liberdade financeira. Meu convite para você vai além dos investimentos. É uma chamada para investir o seu dinheiro de forma inteligente e conquistar a liberdade financeira. Para você assumir o controle dos seus investimentos e ser dono do seu próprio dinheiro. Onde eu vou te mostrar as melhores técnicas e estratégias que eu desenvolvi durante esses anos e como literalmente você vai cortar caminho para chegar no topo dos seus investimentos. Seja bem-vindo ao Marco Zero das Criptos. Seja bem-vindo ao primeiro episódio do evento O Marco Zero Cripto. Meu nome é Diego Velasquez, eu sou investidor e trader profissional, especialista em criptomoedas. Ao longo dessa semana eu vou revelar as maiores oportunidades de ganhos do mercado financeiro em 2021 através das criptomoedas com maior potencial de valorização para os próximos meses. Você vai descobrir o exato passo a passo para investir e ganhar dinheiro nesse mercado. O mesmo passo a passo que eu e milhares de alunos seguimos para ganhar dinheiro com as maiores oportunidades de ganhos. Se você nunca investiu em criptomoedas, pode ficar tranquilo. Tudo que eu vou apresentar durante essa semana é para que você perceba que investir nesse mercado é muito mais simples e seguro do que a maioria das pessoas imaginam. Se você também está começando com pouco dinheiro, eu vou te mostrar como você pode dar os primeiros passos mesmo começando com bem pouco. E não se trata de começar com muito ou com pouco. O segredo está em começar do jeito certo, com as melhores estratégias e sabendo exatamente onde investir. Só para você ter ideia, eu tenho um aluno que começou nesse mercado com apenas R$500 e em pouco tempo ele aplicando as técnicas e estratégias corretas, ele conseguiu ganhar mais de R$30 mil. Vou mostrar aqui para vocês alguns resultados do meu swing trade e meus scalps que eu faço. Então, pessoal, esses aqui são alguns resultados de alguns swing traders e alguns scalp que eu fiz, né? Então, vou descer aqui um pouco para vocês. Eu costumo salvar para ter um pouco mais de controle do que eu estou fazendo, né? Para colocar aqui na minha planilhazinha para saber quanto que eu fiz por mês. Eu comecei a salvar no dia 4 de março e desde então tenho salvo. Talvez eu nem precise dizer isso, mas aplicando as técnicas e estratégias corretas que eu vou ensinar ao longo dessa semana, você vai conseguir ganhos consistentes. Olha o caso desse aluno, ele começou com apenas R$12 mil e só nesse mês já faturou mais de R$270 mil. O mercado de cripto é assim, são ganhos rápidos e explosivos. E se você tiver a orientação certa, pode ter ganhos como esse e aumentar consideravelmente o dinheiro que você tem na conta. Agora preste atenção que tem mais uma coisa importante que vai acontecer durante esse evento. Além das técnicas e estratégias para você ganhar dinheiro nesse mercado, eu também vou revelar as 5 criptomoedas com maior potencial de valorização para os próximos meses. São moedas digitais com grande potencial, baseado nos estudos que eu venho fazendo sobre elas. Não é achismo e nem aposta, é um investimento real baseado em análises sólidas de mercado. E eu também vou te provar isso na prática. O mundo está mudando e o dinheiro também. Olha só, pessoal, estou aqui em Dubai, achei uma caixa eletrônica de bitcoins de várias moedas e que eu posso escolher qual moeda eu quero sacar. E aí eles têm Ethereum, Bitcoin Cash, tem um dólar Tether e Bitcoin. E aí se eu quiser fazer um saque de Bitcoin, eu posso carregar uma wallet, eu tenho uma wallet aqui no meu celular, eu baixei a blockchain.com, carreguei essa wallet com uma fração de Bitcoin e aí eu posso viajar para qualquer lugar sempre que eu encontre uma ATM, eu posso trocar o meu Bitcoin pela moeda local. É que eu vou botar para vender Bitcoin por AED, que é o dólar aqui de Dubai, e eu vou botar aqui que eu vou vender meus Bitcoins. E aí eu escolho a quantidade, olha, até 1000 AED, vou escolher aqui agora, e ele vai aparecer a quantidade equivalente em Bitcoin que eu tenho que enviar para a wallet deles. Olha só como funciona. Vou botar 500 AED, vou trocar 500 AED por reais. Um AED vale aproximadamente R$1,44, olha, e ele deu o valor total em Bitcoin, 0.00428846 Bitcoins. Eu vou botar aqui que eu vou vender. Ele vai gerar um QR Code, eu tenho que transferir da minha wallet para esse QR Code e ele me dá o dinheiro. É um processo muito simples e é muito bom para quem quer viajar para vários países, que você não precisa ficar carregando a moeda local. Você sai com uma wallet carregada e aí você só troca pelo caixa eletrônico para a moeda local direto o valor que você quer fazer. Olha, não preciso de mandar um SMS,
Ele perguntou se eu queria receber um SMS aqui, ele vai imprimir agora o total de Bitcoin que ele vai me mandar. Ele gera um QR Code e eu tenho que pagar, escanear esse QR Code aqui para ele me dar o valor em dólares, olha só. Agora eu vou na minha carteira, vou mandar enviar da minha carteira, eu vou escanear, acesso à câmera, eu vou escanear aqui, ele já me deu a carteira lá, eu vou dar próximo, agora botar aqui ó, em Bitcoin, 004379. Vou confirmar essa transação, ele vai lá, olha, deu aproximadamente R$744 para sacar os 500 dólares de Dubai, enviando. A máquina já está recebendo. Enviado com sucesso. Já transferi, escaneei o QR Code, comprovante, acabou fazendo o saque e aí você pode utilizar as suas criptomoedas em qualquer lugar do mundo que tenha um ATM e você saca na moeda local. Saquei aqui na moeda de Dubai, que é o dólar deles, e é muito simples o processo, é muito rápido e você pode utilizar criptomoedas. Quando você tem criptomoedas, você está sem fronteiras. Você sai com um Bitcoin na sua carteira e aí você pode ir gastando ele em qualquer lugar do mundo que tenha uma ATM. Você pode sacar ou fazer pagamentos direto nos estabelecimentos através de criptomoedas. Nesse cenário tem muita gente que vai ganhar dinheiro e outras pessoas que somente vão ficar assistindo. Se você está participando do Marco Zero é porque você tem um potencial para fazer parte do grupo de pessoas que vão lucrar com essas oportunidades. Oportunidades como a criptomoeda Solana, que eu analisei no mês de agosto, indicando um potencial de alta. Essa moeda valorizou quase 300% em 4 semanas. Ou seja, se você tivesse investido apenas R$1.000 nesse único ativo, hoje você teria na conta nada menos do que R$3.000. Tudo seguindo uma análise única. E você deve estar se perguntando por que eu estou abrindo essa caixa preta de oportunidades para você. Bom, isso é bem simples. No mês de agosto aconteceu a Missão Cripto, um evento completo onde eu mostrei o passo a passo para qualquer pessoa seguir e ganhar dinheiro no mundo das moedas digitais. Só que apesar de ter sido um evento incrível, 2 coisas ruins aconteceram. A primeira é que muita gente que participou acabou ficando no meio do caminho e não conseguiu dar os próximos passos para ganhar dinheiro de verdade nesse mercado, seja porque tiveram algum imprevisto ou até mesmo porque não tiveram dinheiro suficiente para continuar nessa jornada. E a outra coisa é que muita gente não sabia do evento e perdeu todas as aulas assim que elas saíram do ar. Sabendo disso, eu não poderia deixar essas pessoas na mão, até porque você pode ser uma delas. E por isso, eu acabei me sentindo na responsabilidade de resgatar todos que ficaram para trás e por isso eu decidi fazer o evento O Marco Zero da Cripto. Uma oportunidade de você conhecer um pouco mais da minha história e também entender o porquê que o mundo cripto pode ser o marco zero da construção do seu sucesso no mercado financeiro. Durante essa semana eu vou apresentar o essencial do que você precisa saber para ganhar dinheiro nesse mercado. Eu vou te apresentar também as principais moedas e as que eu acredito que vão ter a maior valorização nos próximos meses. E não é só isso, eu também vou revelar toda a estrutura por trás das minhas escolhas nessas moedas e por que eu acredito que elas serão o seu melhor investimento em 2021 e 2022. São anos de experiências reunidos em uma sequência de aulas que podem mudar completamente o rumo dos seus investimentos ao longo dos próximos meses. Depois dessa semana você vai perceber que as moedas digitais são um investimento do futuro e se você realmente quer ganhar dinheiro no mercado financeiro, vai precisar dominar as técnicas e estratégias para lucrar nesse mercado. E não existe melhor momento para isso do que agora. Os próximos meses tendem a apresentar grandes valorizações nesse mercado por um simples motivo. Cada vez mais vemos grandes investidores investindo no mundo das moedas digitais. O Bitcoin e as outras moedas estão cada vez mais presentes na vida das pessoas e devido aos altos investimentos nesse mercado, investir em criptomoedas nunca foi tão seguro e fácil quanto é agora. E você deve estar se perguntando como vai poder aproveitar tudo isso, como vai funcionar a dinâmica da nossa semana. A programação do nosso evento vai acontecer entre 4 encontros. O primeiro encontro é hoje e ao longo dessa aula eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber para dar os primeiros passos nesse mercado. Muita gente acha que para investir em criptomoedas precisa de muito conhecimento e muito dinheiro. Só que na verdade, seguindo as técnicas e estratégias certas, você pode começar com muito pouco e mesmo sem nunca ter investido em absolutamente nada na sua vida. E é justamente isso que eu vou te mostrar nessa aula. Depois o nosso segundo encontro vai acontecer na quarta-feira às 19 horas. Lá eu vou revelar o passo a passo para qualquer pessoa ganhar dinheiro nesse mercado em qualquer cenário, seja com grandes valorizações ou mesmo quando o mercado estiver caindo. Isso mesmo, quem não conhece do
mundo cripto acha que só dá para ganhar dinheiro quando as moedas têm aquelas grandes valorizações e vão embora, mas essa é apenas uma das várias formas que existem de ganhar dinheiro nesse mercado. Então partimos para o nosso terceiro encontro, que será na sexta-feira. Durante essa aula eu vou te mostrar as melhores oportunidades de investimentos em criptomoedas para os próximos meses e toda a análise que me levou a encontrar as 5 melhores criptomoedas que eu vou revelar. Você vai ter acesso à caixa preta de análises do mundo cripto e vai entender o porquê que essas criptomoedas podem multiplicar o seu dinheiro e aumentar o seu patrimônio no curto espaço de tempo ao longo dos próximos meses. E por fim, o nosso último e mais importante encontro vai acontecer na próxima segunda-feira, no dia 11 de outubro, às 19 horas. Lá você vai ter a chance de dar o próximo passo de uma forma única. Eu vou anunciar uma condição especial que eu preparei para quem não conseguiu entrar na mentoria CryptoTrader. Uma oferta exclusiva para um treinamento que foi pensado e criado em quem está começando nesse mercado, não tem muito dinheiro, mas quer dar os primeiros passos. Ele é 100% focado no essencial para você ganhar dinheiro nesse mercado. E a condição que eu preparei para ele está incrível. Você pode ter certeza que você não vai encontrar nada igual no mercado. É a melhor condição que eu já fiz na história dos meus treinamentos e é uma chance única para que eu realmente consiga resgatar todas as pessoas que ficaram para trás na missão cripto. Bom, agora vamos para a nossa primeira aula. Eu não sei se você já investe em alguma modalidade de investimento ou se esse é o seu primeiro contato com o mercado financeiro, mas eu posso te garantir uma coisa: baseado na minha experiência de mais de 13 anos no mercado, existe um caminho bem mais rápido. E eu digo isso porque eu já tive uma amarga experiência de perder tudo no mercado tradicional. Foram quase 5 anos investindo para transformar 2 mil em 30 mil e ao final, por causa de uma reviravolta do mercado, eu perdi tudo. Um bom retorno, mas nada comparado com o que o mercado de criptomoedas oferece hoje. Muita gente deixou essa chance passar lá atrás, só que nos últimos anos as criptomoedas só valorizaram. Se você tivesse comprado Bitcoin em qualquer época dos últimos anos, hoje certamente você estaria no lucro. E quem disse que as criptomoedas não iriam durar apenas perdeu dinheiro, só que essas valorizações de hoje ainda não acabaram. Diferente de qualquer outro investimento, o otimismo em relação às criptomoedas está cada vez maior. Basta você olhar as notícias, todos os dias sai alguma novidade positiva nos jornais e tudo isso apenas reforça o que eu estou te dizendo nesse vídeo. Existe uma grande oportunidade para você lucrar nos próximos meses se você estiver bem posicionado nesse mercado. Você só precisa conhecer o passo a passo certo. De qualquer forma, a decisão é sua. Mas vamos lá. Agora eu quero te mostrar o exato passo a passo que você precisa seguir para começar a ganhar dinheiro nesse mercado. Só que antes disso, eu quero saber quem realmente está comprometido durante essa semana. Então, se você está comprometido, digita aí nos comentários, #MeResgata. Assim, eu vou saber quem são todas as pessoas que ao final dessa semana vão ser resgatadas e seguir nessa jornada comigo. E para a gente entender a história das moedas digitais e do Bitcoin, a gente tem que saber o que aconteceu, o que é a história do dinheiro, como o dinheiro virou o que ele é hoje e como chegamos até aqui para saber quais são os próximos passos para o futuro. Vamos lá. Lá atrás você tinha que trocar um item por outro. Você trocava soja por leite, você trocava cabra por carneiro, você não conseguia precificar um item de uma forma precisa. E aí as pessoas começaram a ter as pedras preciosas, já extraíam pedras preciosas no mundo e tinham ouro. O ouro é a pedra preciosa mais escassa do planeta. Por quê? Ela tem uma usabilidade enorme, você consegue utilizar ouro em diversas coisas diferentes, você pode até comer ouro, ele é a pedra mais pura que existe, e você tem um limite de extração. Vai chegar o momento que você vai extrair tanto ouro da terra que você não vai ter mais de onde tirar. E por isso ela tem uma escassez, ela tende a ter uma valorização a longo prazo. Você sabia que de todo o ouro que existe hoje, você tem todo o ouro extraído hoje até o momento atual, você não consegue encher 2 piscinas olímpicas, aquelas piscinas de Olimpíadas, você não consegue encher 2 piscinas daquela com todo o ouro que já extraíram da terra. Então a gente vê que é um ativo bem escasso e por isso que o ouro tende a valorizar. O ouro é negociado já há mais de 200 anos e hoje ele está num dos seus topos históricos, ele está em um valor muito alto. No ano passado ele bateu o topo histórico e uma commodity é assim, um ouro, um ativo que é escasso, um ativo que tem muita usabilidade, as pessoas têm muito interesse, tendem a ter uma valorização a longo prazo. Então, ouro é a pedra mais preciosa do mundo. E as pessoas começaram a utilizar o ouro no meio de pagamento, né? Você carregava, queria comprar uma casa, botava uma pedra de ouro no bolso, ia lá, negociava a casa com a pessoa, toma o ouro aqui, me dá a casa. E é assim que começou. Só que era muito complexo você tinha que carregar peso, você tinha um risco de ter o ouro em casa, e aí as pessoas podiam chegar algum ladrão, alguém roubar esse ouro todo que você tinha na sua casa, e aí do nada você perdeu absolutamente tudo. Você não tinha nem como rastrear para saber se aquele ouro que aquela pessoa pegou era seu ou não.
E aí que entrou o papel dos ourives, né? Ourives são aquelas pessoas que fabricavam já as barrinhas de ouro e tudo mais. Eles estocavam o seu ouro, né? Eu chegava lá, olha só, João, eu tenho 100 gramas em barra de ouro aqui. E ele me dava um papel. E esse papel dizia que o João, ele guardava 100 gramas de ouro e que eu tinha essa reserva com ele. Então eu poderia pegar esse papel e começar a utilizar para comprar outras coisas. E as pessoas sabiam que esse papel era do João, e aí que você voltava lá na loja do João e meu ouro estava lá. Então o papel virou a garantia de que você tem algo guardado. E aí que começou os governos, começou a era mais moderna, e aí os governos pensaram, caramba, eles estão transacionando ouro. Vamos criar um papel nosso, um papel oficial, e esse papel nosso oficial vai ser o papel que vai ser transacionado em todo o nosso país. E aí que os Estados Unidos criou o dólar, a Europa criou o euro e tudo mais, e a gente criou o real. Bom, e como funcionava na época? Para cada $1 emitido, o governo americano emitia $1. Ele tinha que comprar $1 em ouro e guardar esse $1 em ouro no banco. Por quê? Porque o ouro era a garantia de que aquele $1 valia de fato $1. E aí você vai emitindo mais dólares, emitiu $100, o governo emitiu $100, eles têm que comprar $100 em ouro. E era sempre o lastro do dólar. Então o dólar sempre foi sendo negociado e o governo tinha a quantidade exata dos dólares emitidos em ouro guardado. Só que as coisas começaram a evoluir, as pessoas começaram a tomar confiança nos governos, os governos começaram a crescer muito, e lá para 1972 o governo americano falou, olha só, agora a gente não precisa mais de ouro para fazer lastro no dólar. O dólar é o dólar e a confiança do dólar é o nosso governo. E aí tiraram o ouro, ou seja, eles têm a impressora, essa impressora não é lastreada em absolutamente nada, vamos começar a imprimir dólares à vontade, aí imprimiam $10 mil, $100 mil, $1 trilhão, e para cada dólar emitido, para cada dólar criado, eles emitem um débito. Então eles criam uma dívida, eles emitem dólar e criam dívida, emitem dólar e criam dívida, e a dívida vai aumentando, e os dólares circulando vai aumentando. O que acontece quando você tem a impressora e aí você começa a imprimir muito dinheiro sem você ter um lastro? Você gera um negócio chamado de inflação. Então, cada vez que você gera mais dólares, eles tendem a valer menos. Ou seja, tem alguma coisa, você deve ter algum item que você comprava há 10 anos atrás, há 15 anos atrás com R$100 e que hoje você já não consegue ter esse mesmo poder de compra. O nome disso é inflação. O governo vai emitindo dinheiro novo, não tem lastro nenhum, e aí a moeda que você tem sobre sua posse passa a valer cada vez menos. Então, o nome disso é a inflação. O ouro, por outro lado, o ouro tem uma deflação. Por quê? Porque você tem um limite estabelecido de ouro no mundo, você não consegue criar ouro novo e você tem somente aquele. Então, enquanto o dinheiro tem uma deflação, enquanto o dinheiro tem uma inflação, o ouro tem uma deflação. O ouro vale cada vez mais e o dinheiro vale cada vez menos. E a gente veio para a sociedade moderna e tudo mais, bancos emitindo dinheiro, o banco pega o seu dinheiro, empresta para outro, o banco pega outro dinheiro, começa esse rolo de pegar dinheiro emprestado. Você sabia que no Brasil um banco ele precisa ter apenas 20% de todo o dinheiro que todo mundo botou lá. Então, se a gente botou o nosso dinheiro todo no banco, ele só precisa ter 20% disponível, porque ele pode emprestar para quem quiser, e aí gera inadimplência e tudo mais. E aí, começou o papel moeda com lastro, acabou o lastro do ouro, e a gente começou a entrar na era digital. Os bancos digitais, o nosso dinheiro acaba sendo todo digital, ele circula somente na internet, né? Você hoje faz uma transação para uma outra pessoa de R$1.000, ela funciona 100% online, você nem vê a cor desse dinheiro, e hoje apenas 8% de todo o dinheiro que existe no mundo, ele existe de forma física. Então, hoje o dinheiro é basicamente digital. E aí que começaram os cartões de crédito e veio o seguinte: os bancos podendo imprimir dinheiro, podendo emprestar, os governos imprimindo dinheiro adoidados, veio a crise de 2008, a crise do crédito podre dos Estados Unidos.
E aí, para a gente entender um pouco melhor isso, em 2008, quando veio a crise dos Estados Unidos, o que aconteceu nessa crise? As pessoas tinham crédito nos bancos, né? Então, o banco creditava as pessoas de acordo com um score. A, C, D e E. Você tinha lá o seu nível de poder de empréstimo. Só que em 2008 os bancos queriam emprestar dinheiro à vontade, então eles cadastravam todo mundo como AA, todo mundo podia pegar dinheiro à vontade. Você tinha pessoas, lavadores de carro que tinham 5 imóveis porque os preços dos imóveis estavam subindo, então eles conseguiam acesso a empréstimos de uma certa facilidade. O banco queria ganhar dinheiro, emprestava para todo mundo e tudo mais. E aí você começou a criar uma estrutura onde você não tem uma base. E aí que veio a bolha de 2008, né, da crise imobiliária dos Estados Unidos. Essa bolha estourou, fazendo com que os mercados derretessem, os mercados caíram muito. Ativos como ouro eram os únicos ativos seguros na época, que o ouro é sempre uma commodity, é sempre seguro você ter ouro, porque o ouro você tem um limite de você tem a escassez, então você não tem mais como criar ouro. Ou seja, ele é sempre um commodity, commodities tendem a ser mais estáveis durante meios de crise. E aí veio a crise de 2008, as pessoas acabaram perdendo dinheiro, teve um banco Lehman Brothers nos Estados Unidos que esse banco quebrou, e aí que apareceram os cypherpunks, né? Eu estou explicando isso tudo para a gente entender o porquê que o Bitcoin apareceu e para onde o Bitcoin vai. E aí vieram os cypherpunks. Os cypherpunks eram aqueles hackers do bem, e eles pensavam o seguinte: caramba, meu dinheiro está dentro do banco. O banco faz o que quiser com o meu dinheiro. O banco faz o que quiser, toma atitudes erradas e perde o meu dinheiro. E aí ele perde o meu dinheiro, o banco quebra e quem perde sou eu. Não pode ficar assim, o meio financeiro não pode ficar assim. A gente tem que criar alguma coisa que o dinheiro não seja do banco, o dinheiro seja meu. E aí que eles inventaram a primeira criptomoeda que foi eficiente. Na verdade, já tinham tentado criar uma criptomoeda em 1997, tentaram criar uma em 1980, só que não tinha uma tecnologia. A tecnologia é chamada de blockchain. Blockchain foi o que permitiu que o Bitcoin ficasse e circulasse de forma eficiente. Então, o Bitcoin funciona da seguinte forma. Bitcoin ele é uma moeda 100% online, ele funciona 100% digital, você não tem um Bitcoin físico e ele funciona da seguinte maneira. Aqui estou eu, e aqui está você. O Bitcoin, ele fica na minha posse. Então aqui eu tenho um Bitcoin. Esse Bitcoin, ele fica na minha posse. E eu posso fazer o que eu quiser com esse Bitcoin. Ninguém pode tirar esse Bitcoin de mim. Ele fica comigo. Então ninguém que não tenha a senha pode pegar esse Bitcoin de mim. E aí como é que funciona? Para eu transacionar um Bitcoin, aqui eu tenho um banco, né? Historicamente a gente precisava de um banco para poder... Esse aqui é um banco. Para eu poder transacionar valores, eu precisava de um banco. Eu entrava num banco online e transferia dinheiro para uma outra pessoa. Então você mandava uma ação para o banco, o banco mandava para outra pessoa. Já o Bitcoin é diferente. Você não precisa mais de uma instituição financeira para fazer essas transações. E essa foi uma das maiores revoluções no Bitcoin. Foi a primeira moeda na história que você pode enviar, eu posso enviar um recurso para você, e a gente não precisa de uma instituição financeira no meio para autorizar ou não essa transação. O meu dinheiro vai para você independente de se alguém queira ou não. Então eu posso te transacionar. E aí o que é o blockchain que veio, essa tecnologia por trás do Bitcoin? Blockchain é o que a gente chama de cadeia de blocos. Como que eu garanto que essa transação aqui vai acontecer? Como que eu garanto que isso aqui não vai ser hackeado? Como que o sistema do Bitcoin ele é tão sólido que ele nunca foi hackeado e não tem a menor possibilidade de ser? Bom, blockchain é a cadeia de blocos, né? Bloco de blocos, chain de cadeia. Então funciona da seguinte forma. Olha que mágico que criaram. A cada 10 minutos sai um bloco. E esse bloco carrega informações. E como funciona? Bom, eu enviei um Bitcoin para você, então aqui vai constar que a pessoa A enviou para a pessoa B um Bitcoin, a pessoa C enviou para a pessoa Y 2 Bitcoins, a pessoa D enviou para a pessoa X 0,5 Bitcoins. E aí, como que isso aqui vai para a rede? Bom, quem é que garante que essa transação aqui vai? Como é que essa transação aqui acontece? Você tem o poder de processamento da rede do Bitcoin. Então, cada pessoa normal pode ligar um computador em casa, você liga lá o seu computador na rede, eu ligo o meu computador na rede, qualquer pessoa pode ligar. Eu não necessariamente preciso ligar, mas se eu quiser ligar um computador na rede para ficar autenticando transações de Bitcoin, bom, e aí essa transação aqui deixou $1 de taxa. Essa taxa
vai para os mineradores. As pessoas que ligam computadores na rede são chamadas de mineradores. E aí, cada transação contém uma recompensa. E aí, esse bloco aqui gerou $37 de recompensa. Ele é dividido entre todos os computadores que são ligados na rede. Então, esses mineradores gastam energia com seus computadores ligados na rede, mas eles são recompensados por isso. E a maior mágica de todas essas é a forma como um Bitcoin é criado. Satoshi Nakamoto, ninguém sabe quem criou o Bitcoin, ele foi criado em 2008, ninguém sabe nada de quem criou o Bitcoin, pode ser uma pessoa, pode ser um grupo de pessoas, pode ser, enfim, pode ser qualquer coisa. Ele determinou que a cada bloco que saísse desse, ele dava 50 Bitcoin de recompensa para ser dividido entre todos os computadores ligados na rede. Então, a 10 minutos saía 50 Bitcoin, outros 10 minutos saía 50 Bitcoin. Só que aí você vai pensar, caramba, mas isso aqui vai gerar uma inflação, né? Você não para de imprimir novos Bitcoins, o Bitcoin tende a valer menos. Só que a sacada dele foi que a cada 4 anos ele corta a emissão pela metade. Então, 4 anos depois passou a ser 25 Bitcoin por bloco. 4 anos depois passou a ser 12,5 Bitcoin por bloco. 4 anos depois passou a ser 6,25 Bitcoin por bloco. E aí ele vai cortando, ou seja, você tem uma deflação. Cada ano que passa, você tem menos Bitcoins sendo emitidos. E aí, se você somar de 2008 a 50 Bitcoin por bloco, a cada 4 anos, corta na metade, 4 anos, corta na metade, 4 anos, corta na metade, você soma um total de 21 milhões de unidades de Bitcoins. Então, não vão existir mais de 21 milhões de unidades de Bitcoins, fazendo que essa moedinha seja a moeda, seja o ativo mais escasso do planeta. Isso aqui é mais escasso do que ouro, porque o ouro, quando acabar na Terra, você vai poder extrair dos cometas, se você aumentar o valor do ouro, né? O ouro agora vale 300 milhões a grama. Vão inventar foguetes para ir lá nos asteroides, nos cometas, para extrair ouro, porque tem muito ouro circulante no espaço. O Bitcoin, se você aumentar o preço do Bitcoin para 50 milhões de dólares uma unidade, não tem como você criar mais Bitcoin, porque foi assim que ele foi criado e não tem como você alterar toda essa cadeia. Então isso faz com que o Bitcoin seja o ativo mais escasso do planeta. E outros pontos importantes é que, olha só outras curiosidades do Bitcoin. O Bitcoin é um ativo que foi criado em 2008. A primeira transação do Bitcoin aconteceu em 2010, quando um usuário ofereceu ao outro usuário do fórum, né? Porque naquela época, em 2010, ninguém negociava muito Bitcoin. Uma pessoa falou, olha só, se você me trouxer 2 pizzas aqui em casa, eu te dou 10 mil Bitcoins. E essa foi considerada a primeira transação de Bitcoin da história. Esses 10 mil Bitcoins hoje valem nada menos do que 400 milhões de dólares. Então esse valor aqui está avaliado em 400 milhões de dólares. Foi a pizza mais cara de toda a história do mundo. E olha que legal, isso mostra a valorização desse ativo a longo prazo. E olha outra coisa muito interessante. A internet em 1997... Olha essa comparação. 1997, você tinha 2% da população mundial utilizando a internet. E aí você veio 97, 98, 2000, 2001, veio lá as empresas que começaram nessa época, Amazon, Yahoo, Google, todas as empresas que começaram nessa época. E hoje, em 2021, a gente tem 65% da população utilizando a internet. Então, todos os ativos que eram negociados na internet antes, essas empresas, todos os ativos que investiram na internet nessa época, tiveram grandes valorizações. A gente vê Facebook, vê Google, vê Yahoo, todas as empresas que tiveram grandes valorizações. Hoje, em 2021, a gente tem 1,5% da população mundial utilizando criptomoedas. Ou seja, como que vai ficar quando 65% da população utilizar criptomoedas, sendo que Bitcoin é escasso, você não tem como criar novos Bitcoins, você tem a quantidade de Bitcoins no mundo caindo, porque você tem cada vez menos Bitcoins sendo emitidos, e a quantidade de usuários nesse mercado subindo. Ou seja, o preço tende a subir,
a quantidade de usuários sobe, fazendo com que mais pessoas queiram comprar um ativo que está cada vez mais escasso no planeta. E isso faz com que o preço desse ativo suba. E isso foi uma das maiores decisões que eu tomei quando eu entrei no mercado de criptomoedas lá atrás. Eu vi essa possibilidade, eu enxerguei isso e apesar de o Bitcoin já ter apenas 10 anos, né, a gente vê o ouro tem 200 anos, 300 anos e ele bateu o topo histórico no ano passado. Então ele está sempre subindo, independente de se passou 5 anos, 10 anos, 100 anos ou 200 anos. Então, Bitcoin hoje, a gente tem 13 anos, né, 12 anos, 11 anos desde a primeira transação e o preço está sempre ficando ascendente. Eu quero mostrar para vocês um negócio muito interessante no computador que comprova tudo isso e por que as criptomoedas, as moedas digitais tendem a ter grandes valorizações. E foi pensando nisso que o Elon Musk hoje é o homem mais rico do planeta Terra, a pessoa mais rica que habita nesse planeta, ele comprou 1,5 bilhões em criptomoedas. Ele comprou 1,5 bilhões em criptomoedas. Quase uma boa parte da sua fortuna ele comprou em Bitcoin. Não só o Elon Musk, como vários outros empresários estão comprando pesado, esperando que a massa entre no mundo das criptomoedas. E o que a gente tem que fazer para ganhar dinheiro nesse mundo? Entrar antes da massa. E aí tem outras estratégias também para, por exemplo, vou comprar, o mais interessante de tudo isso é que um Bitcoin ele é fracionado em até 8 casas decimais. Você deve estar falando, caramba, o Bitcoin custa mais de 200 mil reais hoje, eu não vou conseguir comprar. Mas você pode comprar 0,0000001 BTC em até 8 casas decimais. Então você com qualquer valor, com 50 reais, você já pode começar a investir nesse ativo. E aí tem técnicas que eu vou apresentar para vocês nas próximas aulas para, você comprou 0,01 Bitcoin. Existem outras moedas, outras possibilidades que também têm potencial de valorização. E aí o que eu faço? Eu pego o Bitcoin, entro nessa outra moeda, essa outra moeda sobe, eu volto para Bitcoin. E aí quando eu volto para Bitcoin, eu vou ter 1,18, aumentando sempre a quantidade de unidades de Bitcoin que eu tenho. Então vou mostrar para vocês no computador agora como que você consegue não só comprar Bitcoin, mas qual a previsão de valorização desse ativo aqui para os próximos anos. E agora observando a movimentação de preço do Bitcoin na prática para a gente entender o que são esses movimentos, aonde a gente pode chegar e o porquê que a gente deve chegar lá. Bom, vamos lá. A primeira negociação do Bitcoin foi a 0,05 centavos de dólar, que foi a história da pizza que contamos, e a gente teve uma grande valorização, né? Ao longo desses anos, a gente saiu de 0,05 centavos de dólar para mais de 42 mil dólares, que é o valor de hoje. Então tivemos uma valorização média de quase 92 milhões de por cento. Isso é muita coisa, não dá nem para a gente contabilizar direito. Foi de longe o ativo que teve a maior valorização na história, dentro de todos os outros ativos que a gente pode contabilizar em qualquer bolsa do mundo. Então foi o ativo que mais valorizou nos últimos 10 anos e um dos ativos que mais valorizaram na história. E aí a gente tem aqui a primeira, você deve estar imaginando o que são essas curvinhas amarelas. O nome disso é curva parabólica. Curva parabólica é... Assim, poucos ativos no mundo tiveram uma curva parabólica sequer, 2 curvas, então quase impossível. E o Bitcoin está na 4ª curva parabólica, ou seja, curvas parabólicas são movimentos de grandes valorizações em um ativo. Então a gente tem a primeira curva parabólica que leva o Bitcoin de 0,05 centavos de dólar para quase 27 dólares. Depois a segunda curva parabólica que pega ele a 1,50 e estica ele até 1.200 dólares. A terceira curva parabólica pega ele de 150 e leva até quase 20 mil dólares. Então, são curvas onde a gente tem uma valorização média de 50 mil por cento, 60 mil por cento, 10 mil por cento, e agora estamos entrando na 4ª curva parabólica. E essa 4ª curva parabólica, olha só, o Bitcoin agora a 42 mil dólares, essa marca aqui, olha só, vou desenhar uma marquinha aqui, essa marca aqui seria a região de 1 milhão de dólares por unidade de Bitcoin. O dólar a valor de hoje daria mais de 5 milhões de reais por uma unidade de Bitcoin. Então esse é o potencial do Bitcoin, dessa curva parabólica levar o Bitcoin, e provavelmente com quase toda certeza vocês verão o Bitcoin a 1 milhão de dólares por unidade nos próximos anos. A gente tem uma grande quantidade de pessoas entrando no mundo cripto, investidores vendo as possibilidades que a gente tem no mundo cripto, e ao longo dessa série de aulas a gente vai entender melhor o porquê que o Bitcoin vai chegar lá e o porquê que a gente está vendo tanta valorização em um único só ativo.
E agora que a gente viu o potencial do Bitcoin, eu quero saber como que eu faço para comprar ou vender um Bitcoin ou qualquer outro tipo de criptomoeda. Bom, é bem simples. Tem corretoras brasileiras e corretoras internacionais que fazem esse serviço. Eu utilizo a corretora da Binance e vou deixar aqui para vocês um link de desconto para vocês abrirem conta com esse desconto, e aí com esse desconto vocês vão ganhar 20% de desconto em todas as taxas de negociação. Então vamos lá. Você tem R$100 na sua conta bancária. Você vai utilizar a corretora por quê? Porque a corretora junta o comprador do vendedor. E aí você abre a sua conta lá na corretora da Binance, transfere R$100 para a conta da corretora, eles vão creditar esses R$100 lá, e aí você vai ter a disponibilidade de comprar qualquer criptomoeda que eles negociem. Eles têm mais de 1.000 criptomoedas listadas, e aí você vai utilizar seus R$100 para encontrar vendedores que queiram vender as outras criptomoedas. E já já a gente vai olhar no computador na prática de como isso funciona. Para você abrir uma conta nessa corretora é bem simples, dura aproximadamente 5 minutos. Esse é o tempo que você vai perder para abrir uma conta. Você precisa do seu nome, CPF, e-mail, e aí você abriu a sua conta, transfere o dinheiro da sua conta bancária para a conta da corretora, vai ser creditado, e aí você vai utilizar a plataforma para comprar ou vender qualquer outro tipo de criptomoeda. A gente entende que o Bitcoin tem um grande potencial de valorização, o Bitcoin tende a subir, e a gente vai aprender algumas técnicas ao longo dessas aulas para a gente comprar e vender as criptomoedas nos melhores pontos. Ah, subiu muito, eu posso vender. Ah, caiu muito, eu posso comprar, para a gente conseguir lucrar também nesses tipos de operações. Você, enquanto estiver no mundo cripto, vai ouvir muito falar de altcoins. E o que são altcoins, né? Existem, além do Bitcoin, mais de 10.000 outras criptomoedas com propósitos diferentes, e esses propósitos são muito interessantes. Tem criptomoedas que vêm para solucionar problemas do dia a dia, criptomoedas que vêm para ser uma forma de pagamento do dia a dia mais rápida, tem criptomoedas que servem para você dar gorjetas online, enfim, tem diversas formas de outras criptomoedas, e cada criptomoeda tem a sua variação diferente. Então, altcoins são todas as criptomoedas que não sejam Bitcoin. Mas tem um negócio muito interessante, olha só, o mundo cripto tem aproximadamente 2 trilhões de dólares envolvido nesse mundo cripto. Para você ter uma ideia, o mercado do ouro total hoje é aproximadamente 11 trilhões de dólares. Então, o mundo cripto, em apenas 10, 12 anos de negociação, já está em quase 20% de todo o dinheiro que existe no ouro envolvido. Então, temos muito capital no mundo cripto, e de todos esses 2 trilhões de dólares, aproximadamente 43% disso aqui está basicamente no Bitcoin. Então, de 2 trilhões de dólares, 43% está no Bitcoin. Ou seja, as pessoas sempre focam mais no Bitcoin porque ela é a moeda principal, é a moeda mais segura, é a moeda onde você vai receber mais investimentos. Quando vier uma empresa querendo investir, essas empresas geralmente investem no Bitcoin. Então, só para a gente entender que tem vários outros tipos de moedas, e quando a gente abrir a corretora já, a gente vai entender e como ver essas outras moedas. Cada moeda tem uma variação diferente. E eu queria apresentar para vocês um negócio chamado de análise técnica. E o que é isso? Análise técnica é você poder fazer a leitura das velas, né? Você poder fazer a leitura de uma movimentação de preço. E funciona mais ou menos da seguinte forma, olha só. Eu tenho uma movimentação de preço, eu quero saber um ativo sobe e desce. Então aqui é 100 e aqui é 50. E eu quero saber qual é a movimentação de preço desse ativo, como que eu faço para estudar essa movimentação de preço. E lá atrás, em 1800, e lá vai bolinhas, criaram a análise técnica. A análise técnica é você conseguir entender a movimentação de preço de um ativo determinados por velas. E como funciona essa vela? Aqui, se a vela for verde, né, digamos que essa vela é verde, aqui embaixo a gente tem um ponto de abertura, olha só. Então isso aqui seria a abertura da vela. E aqui em cima é o fechamento. E como funciona isso aqui? Funciona da seguinte forma: se esse candle aqui, se isso aqui a gente chama de vela, se essa vela for verde, significa que o preço abriu aqui a 50, ele passou aqui em cima a 120 e fechou a 100. E ele movimentou aqui para baixo também. Nossa, nada de saco. Esquece do pavio.
e movimentou aqui para baixo também, digamos que aqui embaixo é 30. Então funciona da seguinte forma, olha só, essa vela abriu aqui a 50, ela foi a 30, foi a 120 e fechou a 100. Então isso demonstra uma movimentação de preço. E aí a gente pode entender como que os ativos se movem e por que a análise técnica foi criada. Lá em 1860, tinha um japonês chamado Munezia Roma, que esse japonês, ele negociava arroz. Negociações são comuns, né, no mundo, a gente negocia tudo, e lá atrás ele negociava arroz. E todo mundo tinha vários negociadores de arroz, e todo mundo negociava, e o preço do arroz variava muito, subia e descia, e ninguém conseguia ter um certo lucro naquilo. O pessoal ganhava muito pouco, subia muito, ganhava, caía, perdia. E aí esse japonês, ele começou a botar pessoas, a cada 100 metros ele botava uma pessoa para tentar começar a mapear a variação de preço do arroz. E ele começou a mapear a variação de preço do arroz. E aí ele conseguia entender que o arroz estava em uma tendência de alta, em uma tendência de subir. Então ele segurava arroz para vender mais caro. E ele conseguia entender também quando o arroz estava numa tendência de baixa. Então ele não vendia, ele tentava vender tudo de uma vez para não surfar essa toda tendência de baixa. Então, a análise técnica foi uma virada de chave e ele conseguiu ficar muito rico naquela época, ele conseguiu lucrar muito porque ele fazia leitura das velas e entendia como funcionava uma tendência. Uma tendência de alta é formada por topos e fundos ascendentes, uma tendência de baixa é formada por topos e fundos descendentes. Então, isso é uma tendência nítida. Eu vou apresentar para vocês agora no computador ali como funciona esse tipo de tendência e como a gente consegue entender como funciona essa movimentação de preço para saber se um ativo vai subir ou vai cair com base na análise técnica. A análise técnica é utilizada há milhares de anos no mundo inteiro. Em Nova York, lá em Wall Street, o que mais utilizam é a análise técnica. Funciona muito bem se você aprender de uma forma eficiente, utilizando as técnicas em cima disso, para a gente conseguir obter resultados nessas movimentações de preço. E agora, por dentro da corretora da Binance, né, que é a corretora que a gente falou agora há pouco, a gente vai entender um pouco sobre essa movimentação, o que eu faço, como é que eu compro Bitcoin, como é que eu vendo Bitcoin. É uma forma muito simples e prática da gente fazer isso. Aqui eu tenho a visão geral da minha carteira, então ele vai me dar um saldo estimado em Bitcoin. Aprendemos que o Bitcoin é fracionado em até 8 casas decimais, então nesse momento eu tenho 0.00072958 Bitcoin, que representa igual a 163,90 centavos. Então esse é o meu saldo agora em carteira, né, que é o saldo da minha carteira Spot. Eu vou clicar aqui para ver o que representa esse meu saldo, o que eu tenho de criptomoedas que representam esse saldo total. Então aqui eu vou ver que tenho em Bitcoin R$158, tenho em reais brasileiros 1,60, e aí com esse meu Bitcoin eu posso comprar ele, eu posso vender ele, eu posso negociar, e aí a gente vai aprofundar mais nas próximas aulas, né, estratégias para a gente comprar e vender Bitcoin nas melhores horas possíveis para que a gente consiga aumentar esse nosso saldo. Então a gente deposita 100, R$200 na plataforma, começa a operar, começa a negociar Bitcoin e tende a aumentar esse nosso saldo com as técnicas e estratégias que a gente vai aprender nas próximas aulas também. Então é muito simples. Eu venho aqui em Trade. Trade é eu comprar e vender qualquer ativo. E aí eu tenho as formas clássicas, né? Tem uma forma de converter, que é a forma mais simples possível. Para quem não sabe absolutamente nada, essa forma é muito simples, onde eu venho aqui, eu quero botar Bitcoin por reais, né? Reais tem a sigla de BRL, que é reais brasileiros. E aí eu venho aqui, olha, vou trocar minha quantidade de Bitcoins por reais. E aí vou ver a pré-conversão. Bom, se eu vender agora, eu ganho 159,79 Bitcoin. E aí eu posso depois trocar reais por qualquer outro tipo de moeda. A gente tem uma variedade enorme de moedas e várias moedas com vários propósitos diferentes, né? Hoje no mundo cripto já existem mais de 10 mil outras moedas com várias outras possibilidades, e a gente vai aprofundando ainda nessas outras moedas para conhecer o que elas fazem, conhecer as possibilidades de ganhos dessas moedas. Tem moedas novas, moedas mais antigas, moedas que já tiveram boas valorizações, moedas que ainda não tiveram boas valorizações, mas que tendem a ter. Mas vamos entender um pouco mais sobre a plataforma para a gente saber exatamente como se faz aqui. E eu venho aqui, eu posso botar no modo avançado, né? Porque o modo avançado na verdade não é tão avançado assim, é um modo simples que a gente compra e vende criptomoedas. Eu vou esperar carregar aqui o modo avançado e eu tenho aqui a visualização da minha carteira como um todo. E eu tenho Bitcoin nessa minha carteira. Então o que eu vou fazer com o Bitcoin nessa carteira? Eu posso trocar esses meus Bitcoins para dólares, olha, o USDT significa dólares, ou eu posso trocar Bitcoin para qualquer outra moeda internacional, para euro, para ien, para qualquer outro tipo de moeda, porque uma vez que você tem Bitcoin,
quando você tem Bitcoin, você pode trocá-la por qualquer outro tipo de moeda. Bitcoin é uma moeda global, Bitcoin funciona no mundo inteiro e aí você pode negociá-la com qualquer outro tipo de moeda. Lembrando que eu com Bitcoin na minha carteira posso viajar para qualquer lugar do mundo, vários lugares do mundo têm caixas eletrônicos. E a gente pode trocar dinheiro trocar Bitcoin pelo dinheiro local nos próprios caixas eletrônicos ou pagar restaurantes através de Bitcoin. Bitcoin está começando a ter uma usabilidade, uma aceitação muito mais alta. E aí eu venho aqui, eu quero trocar Bitcoin por dólares. Eu venho, boto vender. E eu venho aqui, vejo qual é o total de Bitcoin que eu tenho. Olha, 0.0007 BTC dá 29 dólares e eu posso botar para vender a mercado. Olha, vou vender a minha quantidade total de Bitcoin. Bom, vendeu a mercado, essa ordem foi de fato efetivada. Eu volto aqui na minha carteira, olha só, para ver a visão geral, é sempre importante a gente ver como está a nossa carteira na visão geral. Eu venho aqui na carteira, olha, minha conta Spot. E na minha conta agora eu vou ter dólares, olha só, tenho dólares em vez de Bitcoin. Troquei meus Bitcoin por dólares. Então é muito simples esse processo da gente comprar e vender esses ativos. Eu posso voltar aqui, fazer um trade, olha, vou ver como é que funciona o clássico agora para a gente entender. Olha só, são ferramentas diferentes, né? Você utiliza que você tenha melhor conhecimento, mais facilidade e ela vai ter sempre uma zona para comprar e uma zona para vender. E aí você vai ter a barrinha para você comprar a quantidade máxima de Bitcoin ou vender a quantidade máxima. Como eu não tenho Bitcoin agora, eu não posso vender absolutamente nada. Como eu tenho dólares, eu posso comprar até 0.71 Bitcoin. Só que eu quero comprar alguma outra criptomoeda. Eu tenho várias outras criptomoedas aqui, olha só. Tenho vários pares. Isso aqui são todos pares de negociação, olha, reais, dólares e tudo mais. Eu vou aqui em dólares. Vou trocar por dólares. Eu venho aqui, eu quero comprar a moeda ADA. Eu boto o nome da moeda que eu quero comprar, o par que eu tenho, olha só, como eu tenho dólares na minha conta, eu quero comprar ADA através de dólares, ADA contra o USDT. Eu clico em ADA contra o USDT, venho aqui embaixo, quantia máxima. Cada ADA está valendo 2.04 dólares, ou seja, eu posso comprar um total de, se eu quiser comprar 100%, eu compro 14.4 ADAs e eu posso escolher quanto que eu quero comprar. E aí se eu botar a limite, isso aqui é um book de ofertas, tá? Isso aqui é onde junta os compradores dos vendedores. Você tem compradores numa parte e vendedores na outra. Aqui embaixo em verde são os compradores, aqui em cima são os vendedores. Quando as ordens se juntam no meio, você tem uma venda efetivada e aí aqui são as ordens que estão acontecendo nesse momento em ADA, todas as transações, olha só, 8h37 aconteceu uma transação, 8h37:38 aconteceu outra transação, 19 ADAs, isso aqui é o pessoal negociando. E o volume negociado de criptomoedas é enorme, já passou de bilhões de dólares por dia. Então vou chegar aqui e vou comprar ADA. Se eu botar a limite, olha só, 2.045, a minha ordem vai ficar aqui, vai ficar abaixo de 2.046, então não vai entrar essa ordem. Eu tenho que botar acima, eu tenho que botar uma ordem para pegar uma ordem de venda. E aí assim eu vou poder executar essa compra. Ou então eu boto para comprar uma ordem a mercado. E aí a mercado ele vai executar de forma instantânea. Comprei ADA, olha só. Compra efetivada. Eu venho aqui na minha carteira de novo, visão geral, e agora eu tenho a criptomoeda ADA. Se essa criptomoeda valorizar, eu vou ganhar junto com a valorização dessa criptomoeda. Venho na minha conta aqui para ver como está a minha situação e, bom, agora temos ADA, temos 3 dólares em dólares, temos 13 ADAs que equivalem a R$144. E aí se eu for atualizando, né, o mercado conforme for valorizando, conforme o mercado for crescendo, o nosso saldo nessas moedas vão valorizando também. Eu posso ir atualizando sempre que eu quiser, criptomoedas funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana, então as criptomoedas não dormem e aqui o saldo vai atualizando de acordo com a movimentação dessa carteira. E aí é só eu vir aqui e atualizar. Sempre olhar minha conta, eu atualizo só para ver o saldo que eu tenho atual. E aí eu posso comprar e vender, olha só, subiu 2 centavos. Então eu posso comprar e vender a hora que quiser, é muito simples, não tem problema em ser sábado, domingo, à noite, madrugada. O mercado funciona 7 dias por semana, 365 dias por ano, 24 horas por dia, então é um mercado que não dorme, um mercado que é muito acelerado. E aí você pode fazer as suas transações, olha, ADA subiu, quero vender ADA, quero comprar outra moeda. E aí você vai comprando, trocando uma moeda pela outra,
e a gente vai aprender as melhores técnicas e melhores estratégias para que a gente faça isso de forma eficiente e vá aumentando gradativamente a nossa conta. E aí olha só na prática como que vai funcionar isso. Aqui são vários outros ativos que a gente pode acompanhar, existem diversos ativos, diversas oportunidades nesse mundo, e olha na prática como funciona a movimentação de preço. Aqui a gente tem as velas, né, observando novamente a vela, olha só, quando ela tem a abertura é na base da vela, o fechamento é em cima e o pavio é onde o preço percorreu até abrir e fechar. E aí você tem os tempos gráficos, que daqui a pouco eu vou entrar nisso também, e a gente entende que uma tendência é formada de topos e fundos ascendentes. Olha, topo, fundo ascendente, você forma uma tendência nítida de alta. E olha como você pode aproveitar as tendências somente sabendo o básico. Quando você consegue entender a análise técnica, entender para que ela serve, a gente tem aqui o Bitcoin era negociado a $600 e ele começou uma tendência de alta. Olha só a tendência de alta do Bitcoin, formando topo, fundo ascendente, topo, fundo ascendente, topo, fundo ascendente, topo, fundo ascendente. Topo, fundo ascendente, topo, fundo ascendente, topo. O Bitcoin saiu de cerca de $600 para quase $20 mil em uma tendência de alta, algo que é muito prático da gente conseguir observar isso e saber que estamos de fato em uma tendência de alta. E olha só que legal quando ele inverte a tendência. Uma tendência de alta acaba quando você começa uma tendência de baixa. E olha só, aqui a gente formou um fundo, um topo descendente e fundo descendente. Invertemos da tendência de alta para uma tendência de baixa. A gente saiu de topos e fundos ascendentes para topos e fundos descendentes. E olha o que acontece quando a gente migra para uma tendência de baixa. O ativo começa a cair, olha só. Só porque a gente formou um fundo, topo descendente, e aí a gente vai formando sempre topos mais baixos do que os topos anteriores, e isso é determinado uma tendência de baixa. Então, se a gente entender a movimentação de como funciona uma tendência, conseguir observar isso em um ativo, a gente vai saber se esse ativo está tendendo a valorizar ou se esse ativo está tendendo a desvalorizar. E aí que começam a aparecer mais informações, ainda mais informações para a gente ter na nossa tipo de análise. A gente pode utilizar os indicadores. Indicadores são ferramentas que acrescentam na nossa análise. A gente utiliza indicadores como volume. O volume é um indicador de negociação. O volume me diz se esse ativo está tomando tração conforme ele for subindo ou se ele está perdendo tração. A gente tem as médias móveis. As médias móveis é a média de negociação do preço nos últimos períodos. Então olha só como o preço respeita as médias diversas vezes. Olha só, os toques e nas médias e a gente não consegue romper as médias para baixo. Olha como a gente respeita essas médias conforme for subindo. E utilizamos essas duas médias. Então, a gente consegue visualizar muito bem que o preço ele fica sustentado pela média. A média é um colchão desse preço. E a primeira vez que a gente rompe essas duas médias de uma vez só, olha só, rompemos as duas médias de uma vez só, a gente começa a inverter para baixo. E a gente tem até um cruzamento negativo dessas médias, indicando que o preço tende a cair. Então, tudo isso são ferramentas que a gente vai adicionando no nosso dia a dia para começar a entender melhor essa movimentação de preço, se o Bitcoin está com tendência de alta nesse momento, se o Bitcoin está com tendência de baixa. E a gente consegue aproveitar para comprar e vender determinados ativos. Não só o Bitcoin, como vários outros ativos, né? Tem mais de 10 mil outras criptomoedas que são negociadas 24 horas por dia, 7 dias por semana. E essa variação de preço nos dão excelentes oportunidades de entradas e saídas em determinadas moedas. Valorizou muito essa, vamos vender essa, vamos comprar aquela. E a gente vai adicionando cada vez mais informações à nossa análise, tendo cada vez mais conhecimento sobre o mercado e conseguindo atuar e ter um retorno muito maior. Então, nas próximas aulas, vamos aprender também como utilizar esses indicadores, como esses indicadores vão nos dar ferramentas de movimentação de preço. Olha só, tem um outro indicador aqui também que ele me diz se o mercado está em pânico ou se o mercado está em euforia, e tudo isso vai começar a acrescentar muito mais para que a gente entenda toda a movimentação de preço de um determinado ativo. E agora eu vou mostrar para vocês a coisa mais importante quando você se trata de análise técnica, quando você se trata de analisar uma tendência, como você entende as movimentações de mercado. Isso aqui é a virada de chave para muita gente. Pessoas que não entendem como isso funciona, não adianta querer operar sem ter esse tipo de conhecimento. E vamos lá, funciona da seguinte maneira. A gente tem tempos gráficos, né? Cada barrinha dessa representa a movimentação de preço, como a gente aprendeu agora. Só que
Cada barra dessa representa a movimentação de preço em um determinado espaço de tempo. Ou seja, você tem tempos gráficos. Eu posso analisar uma movimentação de preço vendo que cada barra dessa representa uma semana de negociação. Cada barra dessa agora representa um mês de negociação. Cada barra dessa agora representa um dia de negociação. E muitas pessoas acabam virando para mim e falam: eu só opero no tempo gráfico de 1 hora, eu só opero no tempo gráfico de 4 horas, eu só opero no tempo gráfico semanal. Enfim, eu vou apresentar para vocês não só os melhores tempos gráficos para você operar, mas como que você vai conseguir identificar uma tendência de acordo com a movimentação de preço, de acordo com os tempos gráficos. Isso aqui é a virada de chave, isso é um divisor de águas para quem está operando no mercado. Então, funciona da seguinte forma: os tempos gráficos, vendo ele numa visão macro, eles são como navios em um oceano turbulento. Então, você tem lá um oceano turbulento, um oceano de ressaca, você está no meio de um oceano com ondas gigantes, e aí você tem os tempos gráficos. Como é que funciona isso? Tempo gráfico mensal, ele vai ser um navio cargueiro, ele é muito menos suscetível à movimentação, ele demora mais para se locomover, ele é menos afetado por crises, ele é menos afetado por movimentações de um dia, aconteceu uma notícia ruim. Tempo gráfico mensal dificilmente vai ser afetado por esse tipo de informação. Tempo gráfico semanal, você já encolhe um pouco o seu barco, ele tende a sacudir um pouco mais. Tempo gráfico diário, você já tem um barco muito menor, que ele é mais suscetível à volatilidade. O tempo gráfico diário, ele fica mais na volatilidade do dia a dia. Se eu botar o 4 horas, ele é mais volátil ainda. Então, quanto menor for o tempo gráfico, mais conturbada vai ser a informação que eu vou receber desse gráfico. E aí, se eu estou olhando no tempo gráfico de 5 minutos, é como se eu estivesse de canoa no meio de um oceano Pacífico em ressaca. E é por isso que as pessoas falam que day traders perdem muito dinheiro. Day traders utilizam somente tempos gráficos pequenos, eles não conseguem visualizar e enxergar a figura como um todo. E qual é a forma certa de você analisar? É da seguinte forma, olha só. Uma tendência, ela é fractal, ou seja, eu tenho uma tendência aqui de alta, por exemplo, eu tenho no tempo gráfico mensal, que é o maior tempo gráfico de todos, eu tenho uma tendência de alta no tempo gráfico mensal. Então, se a tendência de alta no tempo gráfico mensal, olha só, o tempo gráfico mensal está numa tendência de alta. Dentro de uma tendência de alta, eu tenho a tendência de alta no mensal. Dentro dessa tendência de alta no mensal, eu tenho tendência de alta no semanal, tendência de baixa no semanal, tendência de alta no semanal, tendência de baixa no semanal. E aí, por assim vai. Então, a tendência no tempo gráfico semanal, ele vai formar uma tendência de alta, e aí depois o semanal vem e forma uma tendência de baixa. Aí o semanal vem, forma uma tendência de alta, e o semanal vem e forma uma tendência de baixa. Então, por mais que eu esteja dentro do tempo gráfico mensal, né? Se o mensal está em alta, o semanal pode estar em tendência de baixa, porque o semanal é um depois. E funciona da seguinte ordem, olha só. A gente tem como prioridades o mensal, semanal, diário, 4 horas, 1 hora, 15 minutos e 5 minutos. Então é dessa maneira a escadinha. Então, se o mensal está numa tendência de alta, eu em algum momento da tendência de alta do mensal vou ter uma tendência de baixa no semanal. E aí, se o semanal está numa tendência de alta, em algum momento o diário vai ficar em uma tendência de baixa para formar uma base de preço do tempo gráfico maior. Então, o menor sempre respeita o maior, o menor sempre respeita o maior dentro de uma tendência grande de alta de um tempo gráfico menor. O diário está numa tendência de alta. E aí, se eu vejo o diário numa tendência de alta, eu olho de 4 horas, o 4 horas vai estar numa tendência de alta, eventualmente o 4 horas vai perder essa tendência de alta para formar uma base de preço, e aí depois vai inverter para uma tendência de alta novamente. Então é assim que funciona os tempos gráficos, existe um dentro do outro, e muita gente não sabe disso, e muita gente deixa muito dinheiro na mesa por não saber disso. A partir do momento que você descobre como isso funciona, descobre como as tendências são fractais, vira algo eufórico, você começa a enxergar padrões, você começa a enxergar oportunidades no mercado. E eu posso voltar aqui até lá no Bitcoin, lá atrás, para a gente entender como isso funciona na prática. Olha só, 2017, eu tinha uma tendência de alta no tempo gráfico semanal. Olha só, o semanal está numa tendência de alta muito nítida. Olha que tendência de alta nítida. E aí, olha só aqui eu criei uma base de preço. Olha só, linha amarela eu criei uma base de preço. Eu vou ver, aqui no semanal eu não perdi a tendência. Lembrando que a tendência você só perde quando você sai de uma tendência de alta para uma tendência de baixa. Eu não perdi a tendência aqui, a minha tendência aqui
tá em alta, olha só, alta, alta, alta. Se eu olhar no diário agora, olha só no diário, vou olhar no diário e vou voltar lá atrás nessa movimentação de preço que aconteceu. Olha só, vou voltar no diário lá atrás nessa movimentação de preço que aconteceu. Olha o que aconteceu no diário. Dentro do semanal, a gente viu que o semanal estava numa tendência de alta nítida. Só que olha só, aqui a gente tem a tendência de alta do diário e aqui, olha só, a tendência de baixa no diário. A gente forma fundo, topo descendente, fundo descendente, tendência de baixa. Só que do nada, a tendência inverte para cima e a gente criou uma base de preço. A gente criou uma base de preço no maior. A gente criou uma base de preço no maior. Só que nessa movimentação de baixa aqui que a gente viu, muitas pessoas ficaram desesperadas e falaram: meu Deus, o que vai acontecer com o preço? O que vai acontecer? Caramba, vou vender tudo, tá caindo, começou a cair, agora acabou e tudo mais. Porque não souberam ler a tendência de uma forma fractal, não souberam voltar, dar o zoom out para trás para conseguir o zoom out que eu digo a você olhar no maior, né, no tempo gráfico maior, para ver que só está criando uma base de preço. E é nítido, é normal de uma tendência criar base de preço para ter continuidade de alta. Criar base de preço para ter continuidade de alta. Mas para o maior criar essa base de preço que a gente está vendo aqui, a gente precisa inverter a tendência dos menores. Os menores vão entrar em tendência de baixa. E aí que todo mundo se desespera, a gente consegue encontrar essas oportunidades. E aí quando você adiciona indicadores de euforia e pânico, olha só, o RSI, que é o meu índice de força relativa, ele me diz que eu atingi nível de sobrevenda. Olha só, qualquer coisa abaixo de 30, a gente tem uma escala, aqui abaixo de 30 é nível de sobrevenda, ou seja, é nível de pânico. Ele encontrou pânico em uma tendência de alta. Se você está numa tendência de alta em algum tempo gráfico grande, no semanal está numa tendência de alta, e o diário entra em nível de sobrevenda, entra em pânico, você consegue enxergar as duas emoções predominantes do mercado, que são euforia e pânico. Se você consegue enxergar pânico em uma tendência de alta nítida nos tempos gráficos maiores, é uma excelente oportunidade de compra, é uma excelente oportunidade de trade. E aí que a gente começa a adicionar indicadores no meio de tendências e fica tudo muito mais nítido. Então, essa primeira aula aqui para vocês aprenderem o processo, a gente vai aprofundar ainda mais nesse processo, e aí vamos ver padrões gráficos, vamos ver outros indicadores, tudo que vai somar nesse nosso tipo de análise para fazer com que a gente obtenha resultado financeiro através dessas movimentações de preço. Hoje eu te mostrei como é simples dar os primeiros passos nesse mercado e principalmente aproveitar as oportunidades que ele oferece. Como você viu ao longo de toda essa aula, nos últimos meses e anos o mercado apresentou diversas oportunidades e quem soube identificá-las conseguiu ganhar muito dinheiro. E o meu objetivo nessa semana é que você seja capaz de identificar as próximas oportunidades. Por isso, na próxima aula vamos dar um passo a mais. Eu vou revelar o passo a passo para qualquer pessoa ganhar dinheiro nesse mercado em qualquer cenário, seja com grandes valorizações ou mesmo quando o mercado estiver caindo. E depois, na terceira aula, eu vou revelar as 5 criptomoedas que eu acredito que tem um maior potencial de valorização para os próximos meses. Você vai entender por que as moedas digitais são o melhor investimento que você pode fazer e como elas podem valorizar o seu capital. Fique de olho no grupo do WhatsApp porque eu vou enviar todos os avisos por lá. Por fim, só quero lembrar que essa semana foi feita para você. Então comente e compartilhe esse conteúdo e envie para uma pessoa que você conhece que também vai gostar de aprender mais sobre o mundo das criptomoedas. Por hoje é isso, a gente se vê na próxima aula. Fala, CryptoTraders! É assim que o nosso mestre chama todo mundo, né? Bom, hoje eu vim falar um pouquinho aqui sobre o Maninho, um dos mentorados dele, e vim falar um pouquinho como eu conheci o Diego. Eu conheci o Diego na internet, vendo alguns vídeos dele, e eu queria viver nesse mercado e estava buscando cada vez mais conhecimento, né? E a partir do momento que eu fiz a mentoria dele, mudei da água para o vinho. Eu consegui conquistar uma coisa que para se viver nesse mercado precisa ter, que é a consistência. E ele me fez ter isso. Ele te passa tudo de uma maneira tão simples e te deixa tão seguro para operar. Antes eu já operava o mercado cripto há algum tempo, mas era muito cassino mesmo. Então essa didática do Diego de que é algo complexo, né? Ele faz ficar bem simples. E aí eu me interessei muito, comecei a ver os vídeos dele, em seguida já fiz ele deu um curso, eu fiz o curso, e aí já comecei a entender, né? Você começa a ver os gráficos, os tempos gráficos, os sentimentos de mercado, você começa a entender de uma forma bem simples e bem efetiva mesmo, porque você vê o resultado, né? Você começa a entender, começa a operar e começa a ter resultado. Então, super vale a pena. Para mim foi bem importante, né, fazer,